PH. Jesus na hora certa, PH, você encontra lá no YouTube, vai lá, se inscreve, aproveita, compartilha, indica, porque tudo isso aí é para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais, o nosso perfil no Instagram, você sabe, mudou, não é? Agora é PH Vida Eterna. Aliás, PH Oficial Vida Eterna. PH Oficial Vida Eterna. Vai lá, porque é novo e vai começar a trazer bênçãos para a sua vida, porque nós vamos fazer diferente, tá bom? Falei para você de tanta coisa gostosa, não é? Agora, aproveita e compartilha, porque é bênção demais para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aqui a gente compartilha sempre o que é bom, tá bom? Vamos lá? Eu quero trazer uma palavra para você. Uma palavra que é para abençoar a sua vida. Uma palavra para abençoar a sua vida. Por que eu tô querendo aproveitar tempo e ministrar uma palavra na sua vida? Porque os dias não são bons. E eu já disse, vou repetir para você. O que eu quero, o que eu desejo é que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Não é que você tenha conhecimento do PH, não é que você tenha conhecimento de nada. Eu quero que você tenha conhecimento da palavra. É a palavra que salva, é ela que restaura. É ela que te leva para o céu. É ela que refrigera a tua alma. É a palavra de Deus que te fortalece. Se você conhecer tudo, mas você não conhecer Cristo Jesus, então você não passou pela vida vivendo. Você deixou que a vida passasse por você e você não viveu. E se você permite que a vida passe por você e você não viva, sua vida foi perdida. Que proveito teve Deus da sua vida se você permitiu que ela passou por você e você nem percebeu, principalmente na rapidez que a vida está passando? Não permita isso. Permita que você viva a vida que Cristo tem para você. E a vida que Cristo tem para você é uma vida de conhecimento, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de refrigério. E você diz assim para mim, PH, em meio a essas coisas que estão acontecendo pelo mundo, é guerra, é enchente, é tanta coisa acontecendo, é pandemia, eu consigo viver uma vida de paz? Não, você não consegue. Ninguém consegue. E quem é que consegue? Cristo Jesus pode transformar a sua vida. E em meio a tudo isso te dá uma vida diferente. Ele pode, nós não podemos. Nós estamos sujeitos a essas coisas no mundo. Isso tudo faz parte da nossa vida. Nós, infelizmente, nós temos que conviver com tudo isso. Agora, deixa eu te dizer algo. Parte disso tudo, nós somos culpados. Parte de muitas coisas que estão acontecendo na vida de outras pessoas, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso semelhante, nós somos culpados. Nós somos culpados. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis por colocar pessoas em situações, em locais, em postos de autoridades, que eles são responsáveis por administrar a coisa pública. Nós somos responsáveis. E quando nós fechamos os olhos para isso, quando nós estamos fazendo de conta que isso não tem nada a ver conosco, nós estamos pecando contra Deus. Estamos pecando contra o nosso semelhante. Porque muitas dessas coisas são da nossa responsabilidade. Por isso, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que está na segunda carta de Timóteo. O texto é um pouquinho longo, vamos dizer assim, mas é necessário que você aprenda, é necessário que você ouça, é necessário que você compartilhe. Por quê? Porque isso aqui foi Jesus que falou por meio da boca do apóstolo Paulo. Isso aqui é inspiração de Deus. E se nós vamos ler o texto agora, e a impressão que dá é que esse texto foi escrito hoje. Parece que esse texto foi escrito hoje, nos dias que nós vivemos. Hoje. Então,
Se você não crê na palavra de Deus que está escrita, se você não acredita nela, tudo bem, eu não vou aqui questionar você não. Mas eu devo te dizer que se você não crê nessa palavra, ela vai continuar sendo a palavra. Se você não crê nessa verdade, ela vai continuar sendo a verdade. Então o fato de alguém crer ou não crer não vai fazer diferença nenhuma para a palavra de Deus. Ela vai continuar sendo a palavra. Ela vai continuar sendo bênção. Ela vai continuar abençoando. Ela vai continuar poderosa, gloriosa. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Independente de você gostar ou não, achar bom ou não, não faz diferença. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus, poderosa e gloriosa, e eu vou continuar crendo. Então eu quero ler um texto aqui das Escrituras para você, que está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Eu vou começar aqui do versículo 1, nós vamos ler um pouquinho. Ela está escrito assim, veja bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ou tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias. Veja bem. Aí ele vai explicar por que esses tempos difíceis, esses tempos penosos, eles vão vir. Veja bem. No versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Veja bem. Ele continua no versículo 3 dizendo assim: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do que é bom, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora, é o versículo 5 que eu quero conversar com você. Ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste também desses. Afaste-te também destes. Eu li na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu li a partir do versículo 1. E eu quero me prender exatamente aqui no versículo 5. Veja que o apóstolo está dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos dias virão tempos difíceis. Tempos difíceis é o que nós estamos vivendo hoje. Por que são tempos difíceis? Se você quiser ver quão difícil é conviver nos dias atuais, em família, fazendo o bem, sendo honesto, basta você ligar a televisão. Não precisa muita coisa. Basta você ligar a televisão. Basta você ligar o seu computador e você vai ver o quanto os dias são difíceis. Se você passar 1 hora durante o dia na sua televisão ligado em certos jornais, você não consegue dormir em paz. Você não consegue dormir em paz. Então, veja, os tempos são difíceis. Mas o versículo 5, ele nos dá uma realidade tão grande que nós estamos vendo, mas uma realidade tão grande que é impressionante. Ele diz assim: tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. E aí eu quero aqui abordar com você um assunto interessante. Veja bem, no ano passado, nós vimos, pela televisão, e muitas pessoas foram ver pessoalmente, no ano passado, nós vimos o que aconteceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro. As chuvas caíram, as casas desabaram e muitas vidas se perderam naquela cidade. Não foi poucas vidas, foram muitas vidas. Eu não me lembro exatamente quantas vidas se perderam,
mas foram muitas pessoas que morreram. O problema é que há 11 anos atrás já tinha acontecido a mesma coisa. Na mesma região. Ano passado, aconteceu de novo. Agora, no começo do ano, no estado da Bahia, nós assistimos a repetição da mesma tragédia. As chuvas caíram no estado da Bahia e causaram muitas mortes. As casas desabaram. Muitas vidas se perderam na região da Bahia. Agora, nesse exato momento, hoje é sábado, nesse exato momento que eu estou aqui, tem centenas de famílias chorando a perca dos seus familiares no estado de Pernambuco. Adivinha aí qual é o motivo? As fortes chuvas que caíram, derrubaram casas, levaram ruas e estraçalharam vidas, muitas vidas perdidas. Agora, pensa comigo no seguinte: será que há 11 anos atrás, quando aconteceu no Rio de Janeiro, no ano passado agora aconteceu no Rio de Janeiro, no começo do ano aconteceu na Bahia, agora em Pernambuco, será que as autoridades do nosso país, elas não sabiam que essas tragédias já estavam sendo anunciadas? Será que elas não sabiam disso? Será que elas não tinham conhecimento que isso aconteceria? Será que eles nunca pararam para pensar na possibilidade de que, quando as chuvas caíssem, as tragédias aconteceriam? Será que eles não sabiam disso? Oh, meus irmãos, é claro que eles sabiam. Obviamente, eles tinham certeza que isso aconteceria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em todas essas cidades, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e outras mais, em todas essas cidades, as autoridades que foram constituídas para cuidar dessa situação, todos eles poderiam muito bem contratar uma empresa, contratar os geólogos, os técnicos, fazer avaliações, fazer estudos e tomar providência para que isso não acontecesse de novo. Todos eles poderiam ter feito isso. E por que não fizeram? Por que não tomaram providências? Ora, irmãos, eles não fizeram isso exatamente porque estavam cuidando dos seus projetos pessoais. Você ouviu falar de algum familiar de uma autoridade que sofreu nessas enchentes? Que teve a casa levada? Que teve as ruas alagadas? Ou que perdeu algum familiar? Nunca. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos eles estão muito bem acomodados. Todos estão muito bem acomodados nas suas casas e nas suas mansões, nos seus bairros, longe das enchentes, longe, distante das ruas alagadas. Esse povo que sofre essas mazelas e que muitas delas são por irresponsabilidade dos nossos administradores, são eles que no próximo ano, deixa eu dizer para você isso, são eles que no próximo ano estarão sofrendo algo parecido. Talvez você diga para mim assim: PH, você está profetizando? Não, não é profetizando, mas você pode procurar na internet, que você vai encontrar alguém falando que há 11 anos atrás, alguém falando no próximo ano haverá as mesmas coisas. E de fato, é uma realidade. Agora, entenda o que as Escrituras estão dizendo. Homens com aparências de piedade. Homens que vão nessas casas, que fazem visitas a essas famílias
com carinhas de piedade. E agora, está se aproximando o tempo disso acontecer de novo. Está se aproximando, presta atenção, está se aproximando outra vez esse tempo. O tempo em que eles se aproximarão de novo da sua casa, da sua família, e todos eles com aparências de piedade. Se você oferecer o café, por mais que a xícara não esteja limpa, de maneira nenhuma ele rejeitará. Eles comerão pastéis nas feiras da cidade, nos finais de semana, com o povão. Eles comerão salgados nas lanchonetes das cidades, Brasil afora, com aparência de piedade. Eles pegarão crianças no colo. Eles vão dizer assim: nós amamos vocês são importantes para nós, e olha, esse problema que vocês estão vivendo hoje, vocês não vão viver mais, porque nós vamos resolver. Eles farão isso de novo, gente. Eles vão estar lá com essa aparência de piedade, dizendo assim: olha, se você me der uma confiança nova, isso tudo vai mudar, isso nunca mais acontecerá. Eles vão dar atenção para a criança, eles vão dar atenção para o jovem, eles vão dar atenção para o adolescente, eles vão dar atenção para todo mundo, eles vão sentar naqueles banquinhos de madeira da sua casa, eles vão sentar naquela cadeirinha simples no terreiro da sua casa para bater papo durante a noite. Eles vão fazer tudo isso, e vão fazer tudo isso com uma aparência de piedade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o rei Davi estava já de idade, ele tinha um filho chamado Absalão. E o Absalão teve uma ideia extraordinária. Ele ficava na porta da cidade, e quando as pessoas vinham para trazer as causas para o rei, que era seu pai Davi, ele ficava na porta das cidades. O texto diz que ele apertava a mão das pessoas e dizia para elas assim: esse teu problema é muito difícil de ser resolvido. O rei não vai resolver o teu problema. Se eu fosse rei em Israel, eu resolvia o teu problema facilmente. Só que a Bíblia diz que Absalão roubava o coração das pessoas. Roubava o coração das pessoas. Esse Absalão foi o mesmo que tentou matar o pai dele, o rei Davi. O rei Davi teve que fugir. Esse Absalão, que roubava o coração das pessoas e que falava mal do seu pai, do rei, na porta da cidade. Existem muitos Absalões hoje que vão na sua casa e vão dizer assim para você: esse que está na administração agora, dessa cidade, ele não resolve o teu problema. Eu sim posso resolver. Esse que está na administração desse teu estado não pode resolver esse problema. Eu sei como resolver isso. Esse que está na administração desse país não sabe resolver. Eu sei como resolver. Mas eu queria que você prestasse atenção nesses discursos mentirosos. Esses discursos de Absalão. Eu queria que você prestasse atenção. Veja bem. Todos dizem que vão fazer, mas nenhum diz como vai fazer. E nem quando vai fazer. Todos eles estão dizendo: eu vou resolver o problema. Eu vou resolver o problema X. Eu vou resolver o problema Y. Eu vou resolver, mas nenhum diz como vai resolver. Pois bem, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Para de falar que vai e explica como. Qual é o caminho, qual é o meio, como você vai resolver o problema? Eu garanto para você que nenhum deles tem a resposta exata. Nenhum deles. Sabe por que não tem? Primeiro, porque não sabe como resolver. E segundo, porque não vão resolver. Estão mentindo. Não vão resolver. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Há 12 anos atrás, morreu centenas de pessoas em Teresópolis. Centenas de pessoas em Teresópolis, com aquelas enchentes.
Isso aconteceu há 12 anos atrás. Alguém resolveu alguma coisa? Alguém resolveu alguma coisa naquela cidade? Aquela cidade não tinha um administrador municipal? Aquele estado não tinha um administrador estadual? Esse país não tinha um administrador? Não tinha? É claro que tinha. Fizeram alguma coisa? Não, nunca fizeram. 11 anos depois, a mesma tragédia. Qual foi as promessas? Adivinha? As mesmas. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Só não explicaram como. Na Bahia, a mesma coisa. Aconteceu a tragédia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que vê a gente da Bahia, do estado da Bahia, que ouve a gente. Manda dizer pra gente o que está sendo feito naquelas cidades que foram devastadas pelas chuvas no estado da Bahia, no começo do ano. Manda dizer pra gente o que está sendo feito lá. Está sendo feito algo para melhorar a vida daquele povo? Não, não está. Passou as chuvas. Cessou a tempestade, tá tudo certo. Quando acontecer de novo, eles vão voltar lá outra vez. Agora, em Pernambuco, está acontecendo a mesma coisa. E aí, eu estou vendo os seguintes movimentos. Políticos que fazem comissões, que vão a Pernambuco, sobrevoam Pernambuco, abraçam o povo em Pernambuco, tudo isso fazendo promessas. Agora, deixa eu te dizer, daqui uns dias, essa chuva vai cessar. As águas vão passar. O que vai restar o sofrimento. Como restou o sofrimento para o pessoal de Teresópolis, há 11 anos atrás, como restou o sofrimento para esse povo no ano passado, como restou o sofrimento para o pessoal da Bahia, da mesma maneira o sofrimento para o pessoal de Pernambuco. Restou o sofrimento no coração de quem? No coração daqueles que perderam as suas famílias, que perderam os seus bens, que perderam aquilo que construíram durante tanto tempo. Foi isso que sobrou para eles. PH e aqueles que se juntaram a eles naqueles dias, enquanto as águas corriam poderosamente nas ruas da cidade, enquanto as forças das águas destruíam o solo, que soterrava pessoas, famílias, destruíam casas e sonhos. Aonde estão eles? Eles estão de volta aos seus palácios. Eles estão de volta às suas mansões. Eles estão de volta às suas casas. Eles estão de volta aos seus gabinetes. Eles estão de volta ao seu trabalho que eles amam fazer, cuidar dos seus projetos pessoais. Eles estão de volta às suas redes sociais. Eles estão de volta aos seus restaurantes requintados, luxuosos. Eles estão de volta aos seus carrões. Eles estão de volta aos seus iates. Eles estão de volta às suas casas na praia, aos seus apartamentos nas praias mais luxuosas. Eles estão olhando de cima, sentindo a brisa do vento, olhando para aquelas ondas dos mares maravilhosas e planejando o quê? Daqui 4 anos a gente volta com uma aparência de piedade. Aquele pastel da feira, daqui a 4 anos a gente prova ele de novo. Aquele cachorro quente da lanchonete, daqui a 4 anos nós provamos ele de novo. As ruas, o solo daquelas ruas alagadas, cheia de lamas, daqui a 4 anos nós pisamos lá outra vez. Durante esse tempo, nós vamos passear pelos Estados Unidos da América, pelos pisos de mármores dos shoppings mundo afora e conhecer culturas diferentes, afinal de contas, esse povo que sofreu nos colocou aqui. É isso que nós vamos fazer durante esses 4 anos. E quando se aproximar o tempo de retornar ao nosso posto, porque nós não podemos perder,
quando se aproximar o tempo, então a gente volta lá com aparência de piedade. Com aparência de piedade. E aí, tudo fica normal e tranquilo. Eu quero pedir aqui ao meu amigo Oséias, que toca um louvor pra gente, que eu nem sei qual, eu vou pedir para ele. Mas eu queria que você ficasse com essa palavra no seu coração e eu já volto para orar por você. Para nós orar junto. Em nome de Jesus. Porque, como diz o ditado,